porque Deus falou muito comigo há alguns meses em cima desse texto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque é possível que alguém esteja na mesma situação em que eu estive. Amém? Vamos ler 1 Samuel 30, os versículos 1 a 6. E depois nós vamos ler os versículos 9 a 10. Eu gostaria que vocês colocassem para mim na versão NVI. Está nela? Amém. Então, vamos ler? Está ali, né? Eu não sei se eu enxergo daqui, vamos ver. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Amém? Versículo 9 e 10. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Amém? Irmãos, qual é o contexto desse texto? Davi estava fugindo de Saul. Ele já tinha sido ungido rei, mas Saul ainda ocupava o trono. E com ele estavam esses 600 homens. Ao fugir, Davi foi para a terra dos filisteus. E lá o rei de Gate, Aquis, confiava em Davi e deu a ele essa cidade, Ziclag, para que ele habitasse junto com seus soldados e suas famílias. A Bíblia relata, irmãos, que Davi morou lá por 1 ano e 4 meses. O que acontecia? Para Davi ter a confiança de Aquis, Davi precisava guerrear e pelejar contra os inimigos dos filisteus. E de tempos em tempos ele chegava à presença de Aquis, fazendo sua prestação de contas. Nesse texto que nós lemos, nós vimos Davi retornando para Ziclag. Ele estava voltando de uma cidade chamada Afec, onde o exército filisteu estava acampado para lutar contra Israel. Mas Aquis foi aconselhado a liberar Davi e toda a sua tropa, porque eles temeram que eles se virassem contra os filisteus. Então, chegamos nesse texto. Davi e o seu exército percorreram de Afec até Ziclag, aproximadamente 80 quilômetros. Era a distância da cidade, e isso durou 3 dias, é o que a palavra de Deus nos diz. Eles chegaram na cidade, irmãos, e qual foi o cenário? Uma tragédia. Você já pensou você voltar hoje para sua casa e ela estar tomada pelo fogo, ou totalmente queimada, só em cinzas? Foi assim que Davi e os seus homens encontraram Ziclag. Contudo, não haviam corpos. Então, eles souberam que as suas famílias haviam sido sequestradas pelos amalequitas. Esses homens choraram. Olha o que esses homens, esses guerreiros choraram.
A Bíblia fala que eles choraram a ponto de perderem as forças. Eu acho que poucas vezes na vida eu tive essa experiência. Olha que eu sou chorona, irmãos. Eu imagino que a dor desse exército tenha sido muito grande. E eles estavam cansados da viagem e cansados emocionalmente ao se deparar com aquele cenário. Nos versículos 9 e 10 que nós lemos, eles chegaram ao ribeiro de Besor. Mas antes disso, o que aconteceu? Davi consultou o Senhor. Os homens choraram, queriam apedrejá-lo. E Davi, contudo, fortaleceu-se no Senhor. E ele disse, fez uma consulta ao Senhor. Senhor, eu devo prosseguir os meus inimigos? Eu vou alcançá-los? E o Senhor deu uma palavra dizendo, sim, vá. Você será vitorioso nessa guerra. Então, eles saíram sem rumo. E chegaram ao ribeiro de Besor. Besor, irmãos, ficava a aproximadamente 19 a 21 quilômetros de Ziclag. Imagina o quanto esses homens caminharam. Eles estavam cansados. O que significa Besor? Besor significa refrigério. Em hebraico, significa lugar refrescante. Irmãos, esse era um ribeiro que ele não era tão profundo na seca. Mas, na época das grandes chuvas, havia uma torrente sobre ele, uma correnteza impetuosa e lamacenta. E ele enchia repentinamente, fazendo com que somente os fortes conseguissem atravessar o ribeiro. Foi por isso que 200 homens ficaram para trás. Eles temeram por suas vidas, eles temeram se afogar porque estavam cansados, estavam exaustos e não podiam seguir viagem. Quantos de nós estamos cansados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está entre os 400 que conseguiram atravessar o ribeiro, ou se você está como os 200, que encontram-se extremamente cansados. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas andam muito cansadas e estão adoecendo porque não sabem descansar, não sabem reconhecer o tempo de parar, de dizer, chega, eu não consigo. As minhas pernas não me obedecem. A minha mente está cansada, eu não consigo criar. Nós vivemos um tempo em que as organizações estão cheias de trabalhadores afastados por conta de doenças da alma. Quantos servidores no local onde eu trabalho estão com síndrome de burnout, cansados, exaustos, exauridos. E eu sei que há muitos soldados aqui que também estão cansados. A nossa sociedade está adoecida porque está cansada. Esse é o tema do livro de um filósofo sul-coreano que chama Byung-Chul Han. É um nome difícil, mas eu treinei. Byung-Chul Han. Ele tem um livro bem fininho, Sociedade do Cansaço, que ele afirma que há uma enfermidade acometendo a nossa sociedade. E segundo ele, o cansaço, irmãos, é uma resposta do nosso corpo para o excesso de positividade e cobrança que a sociedade impõe. A cobrança pelo desempenho nos consome. Irmãos, como nós estamos cansados. A gente corre todo santo dia para lá e para cá. A gente acorda e corre, e corre, e faz, e acontece. E chega o fim do dia, parece que a gente não produziu nada. A gente está cansado, a gente está exausto. Fruto de uma sociedade capitalista.
fruto às vezes da nossa falta de maturidade espiritual, quando nós entramos em um ativismo espiritual muito grande e não reconhecemos que temos que fazer pausas. Você precisa aprender a descansar. A gente precisa entender, irmãos, e colocar em prática o que a palavra nos ensina. Há tempo para tudo, inclusive para descansar. Bom, ao lermos o texto, nós vemos que fica evidente que no exército de Davi, haviam 2 tipos de soldados. Os soldados fortes, que encontravam-se fortes, e os soldados que encontravam-se cansados. Isso não é diferente no exército de Cristo. Nós temos aqui soldados cuja fé é verdadeira, cujo amor é pungente, mas estão cansados, estão com uma fé enfraquecida, estão vivendo um momento em que estão deprimidos, porque são forçados a ficar para trás, guardando as bagagens. Olha, irmãos, não foi falta de amor que fez aqueles 200 pararem. Foi o cansaço. Eles tinham famílias a serem resgatadas. Eles não eram desertores. Eles não estavam dizendo, nós não queremos mais fazer parte desse exército. Nós só estamos exaustos. Imagina o que é para um guerreiro ficar e ver toda a companhia avançar. Irmãos, cansaço não é desistência. Você precisa entender, você precisa reconhecer que cansaço não é desistência. Você não está desistindo do seu casamento. Eu sei que você não está desistindo do seu casamento. Você não quer sair da sua casa. Você não quer abandonar os seus filhos. Você só está cansado. Cansaço não é fraqueza. Cansaço não é fraqueza, queridos. Cansaço não é covardia. Aqueles homens não foram covardes. Eles só estavam cansados. E eu não sei, irmãos, quais as batalhas que vocês têm enfrentado nos últimos tempos. Talvez você esteja esperando, esteja vivendo um tempo de uma longa espera. Para alguns, a espera da chegada de um grande amor. Para outros, a espera é da cura de uma enfermidade. Para outros, a espera é por uma colocação profissional almejada. Para outros, é a conversão de um ente querido. Talvez você venha enfrentando uma sequência de batalhas perdidas e por isso você está exausta essa noite. Talvez você tenha enfrentado um divórcio que dilacerou seu coração. Talvez o luto. Pode ser que você esteja cansado essa noite, porque você depositou a sua confiança em uma amizade que outrora compartilhava o pão sentado à sua mesa. E por algum motivo, houve uma ruptura dessa aliança. E seu coração está ferido. Seu coração está fechado, inclusive para novos relacionamentos, para novas amizades. Talvez o motivo do seu cansaço seja a religiosidade. Você se decepcionou com a igreja, com a religião, com algum ministro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nosso Deus ama os cansados. Ele ama os cansados e Ele cuida dos cansados. Irmãos, nós não vimos na leitura que nós lemos aqui, Davi exigindo que os homens se levantassem e seguissem viagem. Muito, muito pelo contrário. Davi, que representa a figura de Cristo, ele se doou pelos seus.
e foi batalhar por aqueles 200 também. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele representa Cristo, que trouxe para nós descanso para nossa alma aflita. Eu sei, irmãos, que há muitas famílias que chegaram aqui na Moriá cansadas e disseram uns aos outros: essa é a nossa última tentativa de um recomeço. Muitas famílias, muitos casais, pais e filhos, reconstruindo o relacionamento, entraram nessa igreja, esperando encontrar aqui o alento para suas almas cansadas. Ei, o Ribeiro de Bezó é para vocês. É tempo de parar, descansa, descansa. Descansa, irmãos. Nós estamos recebendo vocês com muita alegria em nosso coração e nós queremos cuidar de você que chegou forte, mas também de você que chegou cansado. Nossa proposta é cuidar de todos, assim como Cristo fez. Não se sinta indigno, não se sinta indigno. O Ribeiro de Bezó é para vocês, é por um tempo. É só por um tempo, descansem. Ninguém vai colocar uma faca no seu pescoço e vai dizer: olha, levanta, sai do seu lugar, vamos trabalhar, você precisa ser voluntário. Não, 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 não. Descansem. Descansem. Eu gostaria de ler Isaías 40, 29. E reforçar que Deus ama e cuida do cansado. Olha o que diz o texto. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Amém, irmãos? Você pode glorificar a Deus por essa promessa. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Irmãos, vocês precisam entender que quando chegamos a um grande obstáculo, como o Ribeiro de Bezó, Jesus gentilmente abranda as suas ordens sobre nós. E não pede que a gente faça algo que a gente não vai conseguir fazer. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se que nós somos pó. O descanso, irmãos, é um princípio bíblico. E eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Eu nem vou pedir para colocar, quero ser um pouco mais breve. Mas eu quero citar alguns textos que é para que você saia daqui essa noite dizendo: ok, eu posso descansar. Ninguém vai me criticar por isso. Olha o que diz Gênesis 2. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Irmãos, eu estava ouvindo uma pregação esses dias e o pregador falou algo que tocou muito o meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Adão foi criado que dia, irmãos? Que dia da criação Adão foi criado? 6º dia, ok? Adão foi criado ao final do 6º dia. No 7º dia, o Senhor descansou. Olha que coisa linda. O primeiro dia de vida de Adão foi o dia de descanso do Senhor. Muito provavelmente, no dia anterior, Adão perguntou para o Senhor: Senhor, quer que eu faça alguma coisa? Vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa? Senhor, não, Adão. Eu vou descansar. Espiritualmente, o que o Senhor está propondo para nós, irmãos, é que a gente viva todos os nossos dias no descanso dEle. Confiando nele. Há descanso para nossa alma. Êxodo 20 diz assim: 6 dias trabalharás e farás a toda obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Quer dizer, todo mundo vai descansar. Levítico 25. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor.
Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano, ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Salmos 4, versículo 8 diz: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Oh, aleluia! Dormir é uma forma de descansar. Quando a gente dorme, a gente está confiando, a gente está descansando no Senhor. Em Mateus 11, Jesus nos trouxe um conforto emocional e espiritual quando disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos, irmãos, reconhecer a nossa humanidade. A gente tem dificuldade, homens então, muito mais. Eles querem parecer super-homens. Temos tantos pais de família cansados e não sabem respeitar esse tempo. Parem e descansem em Bezor. Retornando ao texto, irmãos, de 1 Samuel, vejam o que aconteceu. Os 400 e Davi atravessaram o ribeiro a nado, e ao chegarem do outro lado, eles seguiram viagem e não sabiam para onde ir, porque não sabiam onde estava o exército inimigo. E eles encontraram um jovem egípcio, que era escravo dos amalequitas e tinha ficado para trás. Milagrosamente, nós sabemos que foi a boa mão do Senhor que fez isso, porque estava doente. E Davi, quando encontrou esse jovem, perguntou para ele: olha, você sabe onde estão os amalequitas? E ele disse que sim, e os levou até lá. O que aconteceu? Davi e seus homens, seus soldados, batalharam, guerrearam do início da manhã até o final do dia. E venceram a guerra. E trouxeram as suas famílias de volta. E tiveram os despojos. Pegaram os despojos do exército inimigo. Os despojos, irmãos, são todos os bens tirados do inimigo. Vamos ler os versículos 21 e 25 de 1 Samuel 30. Eu quero que a igreja preste bem atenção nesse texto. 1 Samuel 30, versículos 21 a 25. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e que tinham ficado no ribeiro de Bezor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que eles não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Irmãos, eu amo esse texto. Eu amo Davi. Davi fez muitas coisas importantes. Davi também falhou em muitas áreas da vida. Mas aqui eu amo Davi, irmãos. Eu amo Davi. E eu queria comparar com os irmãos a postura de Davi em contraste com a postura daqueles guerreiros que eram fortes. Como foi que os 400 homens agiram quando chegaram de volta em Bezor? A atitude deles foi uma atitude de orgulho,
de reconhecimento da sua própria força. Olha, irmãos, se vocês estão vivendo o momento de batalhar, se você se sente forte o suficiente para continuar, não critique quem ficou no Ribeiro de Besor. Para de se comparar. Para de exigir que o seu cônjuge, que os seus filhos ajam como você. Nós somos diferentes, irmãos. Nós temos personalidades diferentes, temos perfis comportamentais diferentes, temos estruturas diferentes. Quantas vezes o forte diz, bora, bora, levanta dessa cama. Às vezes o seu familiar está com uma depressão. E o que você diz? Depressão é frescura. Ansiedade é fraqueza. Você é forte. Precisa respeitar as diferenças. Lute pelos seus irmãos. Vença a guerra por eles. Eu quero saber, você é forte. Qual foi a última vez que você lutou a guerra de um irmão em Cristo? Qual foi a última vez que você se posicionou como um guerreiro e disse, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos orar, nós vamos consagrar, nós vamos vencer juntos? Quando foi que você fez isso? Qual foi a última vez, irmãos, que você olhou para um irmão desempregado e olhou para ele e disse, eu sei que não é preguiça, o Senhor só não abriu a porta. Está aqui, ó, uma cesta básica. Está aqui o valor para você pagar suas despesas básicas. Você é forte. Precisa ter misericórdia. Irmãos, a postura desses 400, ela é totalmente contrária ao que nós aprendemos com Jesus, quando ele falou sobre a parábola do bom samaritano, que olhou um homem estranho à margem do caminho e teve misericórdia dele e cuidou dele. Não seja como os 400. Quantas vezes você tem agido com egoísmo como os 400? Eu quero que você examine o seu coração essa noite. E veja se você tem agido com egoísmo. Sabe por quê, irmãos? Nós não aceitamos bem quando o nosso próximo, quando quem está perto de nós, descansa. Quando você está forte, você não tem paciência com quem está cansado. Quer um exemplo disso? Vou dar uma cutucada na igreja. Nós temos dificuldades, irmão, de liberar o pastor Mauro para descansar. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmãos? A igreja esvazia porque o pastor Mauro não está aqui. Sabe por quê? Nós somos egoístas. Nós queremos que ele esteja nesse púlpito de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, para satisfazer as nossas necessidades pessoais, o nosso desejo de vê-lo pregando um sermão profético sobre a nossa vida. Nós somos egoístas, sim. Você precisa aprender com Davi. Você precisa aprender com Davi. Qual foi a postura de Davi, irmãos? Quando ele está chegando no Ribeiro de Besor com toda a sua vitória, o que ele faz com aqueles soldados que ficaram para trás? Ele agiu com orgulho, ele agiu com menosprezo, com desprezo, achando que eles não mereciam nada porque eles não lutaram a guerra. Não, irmãos, Davi o saudou. Que coisa linda a gente imaginar que no nosso cansaço, no nosso descanso, o nosso rei nos saúda. Se você permanecer fiel no exército de Cristo, um dia ele voltará e te saudará. Davi foi advogado dos abatidos e dos cansados. Ele disse, não, meus irmãos, não. Nós não vencemos essa batalha com o nosso próprio braço, com a força que nós temos. Foi o Senhor que nos deu. E eu amo Davi, porque ele reconhece que todos os que estão alistados no exército são indispensáveis. Tanto aqueles que lutaram, como aqueles que ficaram com a bagagem.
Nenhum exército luta bem, irmãos, quando o seu acampamento está vulnerável. O tipo de serviço que parece mais trivial aos homens é o mais precioso diante de Deus. Você acredita nessa verdade? Irmãos, e ali foi instituído a lei dos despojos. Todos receberão partes iguais. Davi nos ensina que os tesouros são para todos. O Senhor dará igual recompensa ao cansado e ao forte, quer você queira, quer você não queira. O Senhor fará justa divisão entre o ignorado e o honrado. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a recompensa de quem está no altar é a mesma de quem está no estacionamento. Todos receberão partes iguais. A recompensa de uma mãe piedosa que ensina os seus filhos no caminho do Senhor será a mesma recompensa das professoras que estão no ministério infantil. Haverá uma recompensa para todos os que estão alistados nesse poderoso exército. É um motivo de você agradecer, é um motivo de você se alegrar. E por falar em alistamento, irmãos, Jesus nos recebeu no exército da sua salvação. Que bando singular Davi tinha. Vocês lembram quem eram esses 600 homens? A Bíblia fala que ajuntaram-se a ele, anteriormente à história que nós lemos, esses homens que se ajuntaram a Davi. Eles se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Ele era capitão dos esfarrapados, irmãos. E nosso Senhor também não tinha melhores seguidores. Eu era uma pobre coitada quando vinha a Cristo. E acredito que você também. No entanto, o Senhor nunca nos tirou das suas fileiras. Ele poderia ter nos expulso desse regimento. Mas ainda estamos aqui engajados. Nós estamos aqui, você saiu da sua casa, numa quarta-feira à noite, dizendo, eu ainda faço parte desse exército. Que capitão nós temos, irmãos. Não há ninguém que se compare a ele em bondade. Não há ninguém que se compare a ele. E ele ainda nos recebe e nos diz, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei. E para concluir, irmãos, se você se alistou no exército de Cristo, não importa onde você está essa noite, se você está no fronte da guerra, ou se você está guardando as bagagens. Após a batalha, há tesouros para você. Há despojos para você. Por favor, não se sinta indigno. Aleluia, aleluia, não se sinta indigno. Deus tem derramado bênçãos incontáveis sobre nós, sobre essa casa. E você que chegou aqui está cansado, não se sinta indigno de recebê-las. Tem muita gente dizendo, mas eu não estou trabalhando na obra. Não, irmãos, é tempo de descansar. Mas receba os tesouros que Ele tem para você. Receba. Você quer viver uma virada esse ano? Nós estamos vivendo o ano da virada, profetizando o ano da virada. Você quer viver uma virada? Aprenda a descansar. Amém? É fácil, aprenda a descansar. Sabe por quê, irmãos? Seu rei luta as suas guerras. O seu rei luta as suas guerras. Não há batalha perdida para ele. Não há nada que ele não possa fazer por você. Ninguém vai ficar para trás. A sua família será trazida de volta. A sua família voltará para o altar. Ninguém vai se perder. Ninguém vai ficar. Eu creio nessa verdade. 1 Samuel
30:19 diz assim: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Oh, irmãos, porque você está sofrendo, o seu rei luta as suas guerras. Não é qualquer um, não são os 400 homens, é o seu rei. Que privilégio servir um Deus como esse. Eu não sei você, o meu coração se enche de alegria por saber que nem toda guerra eu vou pelejar. Tem guerra que eu só preciso ficar quieta. Eu só preciso descansar. E eu quero mostrar para vocês qual foi o fim desses 200 homens. Pois que eles saíram do ribeiro de Besor. Vamos ler 2 Samuel 2, versículos 1 ao 3. Eu não quero que você fique pensando neles somente como cansados. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? Isso foi após a morte de Saul, tá, irmãos? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, inclusive os que ficaram no ribeiro de Besor. Cada um com sua família. E estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Irmãos, Hebrom era uma cidade de refúgio. Depois de Besor, há um Hebrom para você. Eu vou repetir. Depois de Besor, há um Hebrom para você. Há refrigério para a sua vida, queridos. Há um novo tempo para você e para a sua família. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Depois de Besor, nós temos um Hebrom. Afinal de contas, nossa cidade celestial é logo ali. Aguenta só mais um pouquinho. Amém? Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Há muitos feridos que choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Proteja
te convidar a ficar de pé nesse momento. E se você souber essa canção, cante conosco. Porque muitos feridos, muitos soldados estão aguardando socorro, mas o socorro está aqui. O teu Senhor, Ele não te desampara. Seguindo sua ordem, lutarão na frente para o rei e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhe